a melhor forma de se poder, no fundo, louvar a estadia entre nós deste ser, deste nosso irmão, é tentar, de facto, perceber um bocado aquilo que ele foi, e nós vamos fazendo isto ao longo do ano também aqui na associação. Portanto, em termos de espiritismo, fala-se de cristianismo e fala-se de Jesus muitas vezes. Portanto, não é preciso chegar o Natal para que se fale especificamente de Jesus. Jesus, acima de tudo, veio trazer-nos propostas que requerem ou que propõem ao homem uma transformação. Propõe ao homem um processo de educação, não é? Procura que o homem se eduque. Portanto, não estamos aqui a falar da educação das crianças, nem nada disto. Estamos a falar aqui da educação geral, do ser humano, que se dá enquanto estamos vivos em toda a plenitude da nossa existência. E nós, como somos reencarnacionistas e espiritualistas, primeiro e depois reencarnacionistas, não é? Ainda afirmamos que a gente continua a aprender até depois de morrer. Não é? Se há quem diga que a gente que morre e que desaparece, nós afirmamos que a gente morre e continua, muitas vezes de boa saúde, a fazer muita coisa, muito trabalho, outros não tanto, mas continuamos acima de tudo a aprender, mesmo quando estamos em sofrimento, porque serve precisamente para isso. Então, toda esta doutrina de Jesus, na busca ou numa tentativa de educar o homem, falo essencialmente procura fazê-lo através do exemplo. Não é? Portanto, ele não se limita a falar sobre as coisas, ele próprio vive aquilo que propõe. E nós hoje continuamos a dizer, 2000 e muitos anos depois, que a melhor forma de educar alguém é através do exemplo. Não é? Quando a gente mostra alguma coisa, acaba por ser uma referência a alguém que a vê, provavelmente de uma forma de estar ou da tomada de uma atitude que normalmente até nem teria. Às vezes as pessoas, nós surpreendemos-nos ao vermos outras pessoas a fazer coisas e quando nós, no lugar dele, reagiríamos de maneira diferente ou faríamos coisas completamente maradas. A gente diz logo, se fosse eu, levava logo 2 bufardos, por exemplo, não é? E outras coisas mais. E em todo o seu exemplo, em toda a sua vivência, Jesus é um ser pacífico. Apesar de ele dizer que não veio trazer a paz, mas veio trazer a guerra, não é? Mas é uma criatura, é um pacifista. Não é? Portanto, a melhor forma de se honrar esta criatura por tudo aquilo que ele fez é tentar seguir-lhe o exemplo, ser pacífico. O que não é fácil. Ele até diz, não é? Sendo mansos e pacíficos. Ele próprio diz isso. O Espiritismo, mais tarde, isto está mesmo a funcionar? Parece que sim. Com o Kardec, e pus ali a vermelho porque este é outro revolucionário, não é? Isto não era gente que se cheira, isto era do pioreio, não é? Não veio brincar às casinhas, este também. Então, o Espiritismo, sendo uma doutrina cristã também, porque tem uma componente moral que se baseia sobre os princípios morais de Jesus, tem uma forte componente ética também, responde a várias questões ao homem de forma direta e mais objetiva, sem o recurso a parábolas, numa época diferente, e responde àquelas questões clássicas que o homem procura, o que somos, não é? De onde vimos, para onde vamos, e outra questão muito chata, que é porque sofremos. Mesmo essa, às vezes, a gente obtendo a resposta procura continuar a fazer de conta que não sabe porquê. Porque dá trabalho deixar de sofrer, às vezes. Então, o Espiritismo, baseado também sobre o próprio cristianismo e depois sobre toda aquela vertente filosófica que o Espiritismo tem, sobre todos os seus princípios básicos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, por aí fora, mostram ao homem uma nova perspectiva de estar, uma nova forma de estar, uma nova forma de abordar a vida. Uma forma que muda completamente com os paradigmas, não são impostos, mas são sugeridos, do materialismo em geral, não é? Porque se a gente sabe que afinal vive para sempre, que afinal até reencarna, há uma série de coisas sobre as quais nós baseamos a nossa forma de estar nesta vida que não deixam de fazer algum sentido, porque estamos a viver de acordo, como se fôssemos viver só uma vez e como se fôssemos seres mortais, não é? E que tudo se resumisse àquilo que a gente vê, ou apalpa, ou sente na dimensão física.
E o Espiritismo demarca-se completamente disso. Demonstra-nos que nós somos, antes de tudo, espírito, que somos imortais, que somos imateriais. Portanto, a nossa natureza está muito longe e muito distante disto, daquilo que a gente vê. Mas esta é a fase em que nós estamos. E uma coisa é estar, outra coisa é ser. Mas nós estamos assim nesta condição, neste momento. Somos espíritos que ainda precisamos da matéria. Num local como a Terra, no nosso caso em particular, onde nós estamos a aprender ou a corrigir. Aprender através de atitudes voluntárias, em que nós fazemos aquilo que o bem, por exemplo, porque queremos, ou então corrigimos-nos através da dor, isto é clássico também no Espiritismo, não é? Através da dor, através do sofrimento, em que a gente está a sofrer porque precisa de aprender. Portanto, o sofrimento é visto pelo Espiritismo como uma oportunidade de aprendizado. Então, precisamos de adquirir conhecimento para não continuarmos no mesmo registro de atitude que nos levou até aquele sítio, ou seja, ao sofrimento que estamos a viver. Posto tudo isto, diz-nos também o Espiritismo, portanto, que sendo a Terra pode ser primeiro uma escola, assim, é isso, não é? E depois um hospital. Isto também vemos, a gente até vê isto no livro ajudem-me. No curso básico, não é? Até tem lá aqueles slidezinhos para quem fez o curso básico. Primeiro, portanto, é uma escola e depois um hospital, pelos motivos que nós vimos até aqui. Então diz-nos também que nós que vivemos, estamos aqui, estamos encarnados e todos nós basicamente vivemos mergulhados numa família. É claro que isto não é chapa 5, isto não diz respeito a 100% das pessoas na Terra, não é? Porque há pessoas que até estão completamente sós, que não têm família absolutamente nenhuma, por motivos variados. Mas a grande maioria tem. Não é? Há aqui alguém nesta sala que seja filho único? Não é filho único de pais únicos, é filho único, que não tenha ninguém, que não tenha família, que não tem filhos? Sim. Estava a ver? Já não é filha única. Ninguém? Pais, primos, tios, avós, sei lá, família. Toda a gente tem? Pronto, então, não estou a falar para ninguém que cá não esteja, não é? Ora bem, 100% das pessoas que estão aqui têm uma família, ou vivem numa família. E nós sabemos que as famílias não são flor que se cheire, não é? Se bem que a minha é imaculada. Mas isso é a minha. Principalmente eles dizem isso de mim, não é? Eles, aquele tipo é um tipo mesmo fixe. Quando eu estou perto. É claro. Mas isso é normal, não é? Faz parte. Então, à luz do Espiritismo, a família, diz, até tem aquele chavão que diz assim, é a célula da sociedade, não é? Na ótica da evolução e do progresso, a família é o laboratório. Se nós vimos para aprender, se nós vimos para experimentar, o nosso núcleo familiar começa por ser o nosso primeiro laboratório, ou seja, é onde nós fazemos as primeiras experiências e muitas vezes as únicas. Não é? Que há pessoas que vivem tão embrenhadas na família que só vivem para a família. Quase, algumas até trabalham com a família. Portanto, a família é aquilo que vem só. E não fazem outro tipo de coisas com outras pessoas que não sejam da família, não convivem com outras pessoas que não sejam a família. Não é? Relações de pais e filhos e outros irmãos, que às vezes são autênticos clash. Isso é o máximo, não é? O supra-sumo das famílias, um clã, uma coisa assim como deve ser, em que se defende o nome com toda aquela coisa toda, e depois já vimos os problemas que isso dava antigamente, não é? Quando o homem não dava um filho homem, aquilo era logo um problema, se dava filhos mulheres, depois aquelas guerras todas, enfim, uma chatice. E então, levando isto para aquilo que nós estávamos aqui a falar do Natal, a gente aqui fazendo pontos, porque senão não faz sentido nenhum, não é? Está para aqui a dizer coisas ao ar. A época de Natal é também uma época da família. É a época do ano, normalmente, ou a maior parte das vezes, em que as famílias se reúnem. Não é? As outras festas todas a gente até festeja com amigos, até festeja com até nem festeja com ninguém, até vai para aqui e para ali, mas no Natal, dificilmente, ou pelo menos na nossa tradição, não é? Dificilmente as pessoas não se juntam com os seus familiares. É quase que
uma obrigação, é quase que um pro forma. Não é? Às vezes a gente não gosta. A gente às vezes até preferia que fosse de outra maneira. Mas é assim que se passa. Tudo para o laboratório. Não é? Junta-se tudo ali. Então, esta é também uma época da família. Sendo que a Terra é uma escola, a nossa primeira turma é a família. É a primeira classe, logo. Bem. Não é? É onde a gente tem as primeiras experiências. E então, nas famílias... desculpem. Isto como é que dá para trás? Nas famílias existem os educadores e os educandos. Não é? Portanto, normalmente a gente começa a ver isto na figura do pai e do filho. Não é? Ou da mãe, dos pais e dos filhos. Pronto. Quando falamos de pai, falamos de paternidade e maternidade, e quando falamos de filhos, falamos de filhos. Rapazes e raparigas, isto não importa para nada aqui. Certo? Então, com o tempo, muitas vezes é interessante que este papel de educadores e educandos vai se diluir, às vezes até se vai confundir e às vezes até se vai inverter. É interessante isto, não é? Quando muitas vezes há muitos filhos que dizem, bem, agora sou eu o pai, eu é que devia ser, era suposto eu ser o filho, mas eu é que estou a tomar... E não é preciso eles os pais serem forçosamente, estarem necessitados de ajuda física, por exemplo. Não tem que estar forçosamente acamados ou debilitados. Às vezes até estão no seu perfeito juízo, em todas as condições físicas, mas os papéis vão se invertendo. É engraçado ver isso, não é? Porque os espíritos que encarnam não quer dizer que é porque é pai que é um espírito mais evoluído, ou que é um espírito mais capaz, ou que é um espírito mais velho. Não quer dizer absolutamente nada, não é? É apenas uma circunstância do tempo e do espaço, porque tem que ser mesmo assim, tem que vir uns de cada vez. E é natural que nesta ordem de ideias, e se nós progredimos, tem que haver gente que vem mais evoluída do que aqueles que cá estão. Certo? Isto faz tudo, é lógico. Se não houvesse gente a vir mais evoluída, quer dizer, não era possível o progresso. Nunca vinha ninguém melhor. Certo? Não? Como é que a gente... Não é? Exatamente. Como é que a gente ia aprender? Não ser da sempre a torta. Então, mais uma vez, na família, e entre esta relação de educandos e educadores, a melhor forma de alguém ensinar alguém é através do exemplo. Nem que seja para desensinar. Não é? Agora é que vêm os nossos heróis. O Natal é uma época muito importante para as crianças. Não é? É uma época de sonho. Alguns de nós, provavelmente outros não, mas alguns de nós já viveram natais em criança com abundância. Alguns da nossa geração. Outros nem por isso, não é? Outros viveram natais como os outros dias. Havia uma comida diferente para se comer, havia um carrinho de lata, a gente ouve muitas essas histórias, não é? Um carrinho de madeira, uma bonequinha de trapos, ou seja lá o que for. Não deixava de ser diferente. De qualquer maneira, não havia a facilidade e a abundância que há hoje, certo? Mesmo com todas as dificuldades, o desemprego e mais não sei o quê, continua a não faltar... A muita gente continua a não faltar nada. E há muito mais do que aquilo que é preciso também. Até uma complicação para dar... Neste momento começa a ser difícil dar brinquedos a crianças, por exemplo. Dar o quê? Não lhes falta absolutamente nada. Os pais precisam é que eles despachem coisas que eles têm em casa. Que já quase não há espaço às vezes. Não é? Para além de que eles valorizam de forma muito diferente os brinquedos do que, por exemplo, a nossa geração valorizava. Porque apesar de já haver alguma coisa, havia muito menos do que aquilo que eles têm hoje. E antigamente brincava-se com um jogo uma tarde inteira, se fosse preciso. Hoje, numa tarde inteira, brinca-se com 20 jogos e não se acaba nenhum. Não é? Porquê? Porque há muito estímulo, há muita coisa. E eles não têm culpa. Não é? Não estamos aqui a responsabilizar ninguém. Então, para os filhos, os pais constituem, nesta história de que o exemplo educa, constituem os seus modelos. Há muitas crianças que dizem que o meu pai é
o meu herói. Muitas vezes isso depois com o tempo também acaba por desaparecer porque descobrem que afinal o pai é um tipo como os outros. Não é? Aquela dura realidade. Afinal o meu pai não é assim tão herói quanto isso. Eu tinha que desconfiar, não é? Que ele sempre usou as cuecas por dentro das calças. E isso não é de herói. Um herói anda por fora com as cuecas. Mas esta atitude é bem verdadeira, não é? Quantas vezes se vê crianças a fazer coisas que são que refletem os próprios tiques, não é? Trejeitos, palavras, formas de estar, formas de sentar, formas de comer. Porquê? Porque estão a refletir aquilo que veem nas pessoas que reconhecem como sendo os seus modelos. Vamos ter um exemplo refletido de acordo com a qualidade do modelo. Por isso é que dizíamos, às vezes educamos e outras vezes desensinamos. Se nós não somos grandes modelos, se nós não formos grandes modelos, as referências que o catraio tem, ou a criança, quais são? São essas, não é? Se eu for um tipo, ainda hoje de manhã, depois de levar a Alexandra à escola, estava à porta da padaria e vinham duas miúdas, uma maior, outra mais pequenita, uma devia ter para aí 6 anos, outra devia ter para aí uns 8 ou 9. Era uma diferença grande da altura e tudo. Elas andam ali na escola da Naia. Então uma pequenina vinha a chorar, já vinha a chorar dentro da padaria. E eu fico sempre, quando vejo assim qualquer coisa, deixa-me lá ver o que é que se passa, não é? Ela vinha a chorar, não sei o quê. E a outra? Ora, diz-me lá, porquê é que tu estás a chorar? Depois a outra era assim, enorme, gorda, pronto. É o que é. É forte, para o gordo. Depois também espaçosa. E a outra pequenininha ao lado dela, magricela e não sei o quê. E a outra só chorava, não dizia nada, não é? Diz-me o que é que tu estás a chorar. E eu, esta daqui a bocado vai-lhe dar um bufardão, não é? Ela não lhe diz, ela continua a chorar e eu fiquei por perto. E perguntou-lhe 2, 3, 4, 5 vezes e a rapariga não dizia. E ela, pela última vez, tu diz-me porque é que tu estás a chorar. E eu pensei logo nisto. Esta miúda está a fazer aquilo que vê. Não é? Só pode. Ela tinha uma atitude de adulta, completamente. Se calhar era mais infantil que a outra, não é? E a outra, com medo, lá lhe disse. E fiquei por perto para ver que ela não fosse às vezes, que é a última vez, o que é que lhe vais fazer a seguir? Não é? Mas aquela atitude, uma atitude altiva, e ela já era maior e cada vez ganhava mais cabedal, não é? E a outra cada vez se encolhia mais. E ela, pela última vez, tu diz-me porque é que tu estás a chorar? Como se aquilo importasse para alguma coisa, ela não fez nada, não é? E a outra lá lhe disse, bem, aquilo lá se passou e lá foi a minha vida. Mas de qualquer maneira deu-me logo deu para refletir. Provavelmente os pais, há muitas atitudes que nós tomamos que não estamos a refletir e não estamos a perceber, nem sequer estamos a pensar nas consequências que isso pode ter nos nossos filhos ou nos filhos dos outros, não importa. Naqueles que estão ao nosso lado a ver aquilo que nós estamos a fazer naquela hora. Noutra instância, noutros adultos. Não é? Noutros adultos, não tem que ser forçosamente em crianças. Às vezes começa-se uma confusão porque um dá uma palavra mal dada e porque de repente, isto é que é assim, e de repente começa a insultar o outro e o outro, isto é para andar à porrada, então vamos lá, e não sei o quê. Não é? Portanto, há alguém que prevalece com um tipo de atitude que os outros naturalmente seguem. Então são os exemplos. Posto isto, ao mesmo tempo, estamos a falar de algo que é mais ou menos inconsciente. Mas acontece também o seguinte, na forma como nós, educadores, quando somos educadores, vamos transmitindo àqueles que são mais novos, não é com toda a gente, mais uma vez, isto não pode ser visto desta maneira, não é? Mas acontece muito. Nós educamos muito para o individualismo, não é? É uma atitude muito individual. Dificilmente se vê um pai cujo filho chega da escola e lhe diga assim, olha, fulaninho bateu-me. É muito comum o pai dizer, se ele te bater, volta-lhe bate-lhe também. Tu defende-te, mas o defende-te com agressividade, muitas vezes. Não é? Não te deixes levar, olha não sei o quê, olha que ele não tem nada que te bater. Se ela te der, tu dá-lhe também. Isto é comum. Portanto, ao mesmo tempo, nós procuramos educar os mais novos, sendo nós os seus modelos, de forma a que sejam os melhores,
que sejam os primeiros da turma, se possível, que sejam os melhores a jogar a bola. Queremos todos querem um Cristiano Ronaldo, não é? Porque é top. Olha a Dona Dolores, felicíssima, não é? Que tem lá o Cristiano Ronaldo. E todas querem ser Donas Dolores. Pronto, ok, cada um sabe, cada um fala por si, não é? Porque tem um Cristiano Ronaldo, não é? E vê-se essas escolinhas do futebol, ainda por cima ele é português, as escolas de futebol em Portugal estão a abarrotar pelas costuras, porque é um português e aquilo, de facto, pelos vistos, o futebol em Portugal até dá craques, não é? Ao mesmo tempo, é as melhores notas, não é? Procura-se que tenham sempre as melhores notas. E que notas é que tiraram os teus colegas? O que é que importa que notas é que tiraram os colegas? Esforçaste, não te esforçaste, por aí fora. Isso é que é mais importante, não é? E depois também, numa guerra entre mães e entre pais e entre filhos, aquela história que já estamos aqui fartos de falar muitas vezes. A melhor parte da comida vai sempre para eles, não é? Antigamente ia para o pai, não era, Vânia? O bifinho para o teu pai, não era? Era ou não era? Porquê? Porque era o homem da casa, não é? E isso era verdade também antigamente. Que nenhuma das atitudes está correta, não é? Porque é que o bife há de ser para o homem e a desgraçada da mulher e dos filhos não hão de comer também bife, não é? Porque é para um, é para todos. Também. Mas aquela figura do homem, não é? Perdurou. Até porque o homem normalmente é quem come sempre à cabeceira. Não é assim? Ah, sim, pois, nas mesas redondas, está bem. Mas eles viram-na para Meca e ele fica virado para lá. Não, eu que fico virado para Meca. Então, este tipo de exemplos vão habituando os nossos educandos a vão sendo o centro das atenções, o centro do seu mundo, porque são, de facto, não é? Mas isso é completamente natural, porque eles estão a fazer pela vida, certo? Na questão da lei da conservação, eles fazem o que podem para sobreviver. Portanto, isso está lá no software deles, está bem vincadinho, o que eles têm que fazer pela vida. E fazer pela vida pressupõe, às vezes, ter que pisar os outros. Isto o software original vem quase assim, não é? Isto é instintivo, de base. É instintivo. É claro que nós depois, com o tempo, podemos domar o instinto e numa próxima encarnação não vir já assim. Até porque há crianças que não são assim, não é? Se trouxermos esse tipo de organização, se formos incentivados ainda por cima pelos exemplos que temos e pelos modelos que temos a sermos assim, não é? É continuar assim, não é? É mais do mesmo. A não ser que a vida, que é o que faz, se encarregue, já que não vai pelo ensino, vai pelo sofrimento. Então não vais pela escola, vais para os faz favor de encaminhar-se ali para o centro de saúde, que agora, a partir de agora, o senhor vai sofrer de uma coisinha qualquer que não dá assim muito jeito. É o que é. Então, ao fazermos isto, estamos a educar precisamente na ordem inversa daquilo que o cristianismo nos propõe. Nós fazemos isto inconscientemente. Fazemos naturalmente. Não é? Porque também faz parte, o próprio progenitor cuida da sua cria. Faz parte, está aqui. Está registado no ADN isso. Nós fizemos isso tanto tempo. Não é? É um registro mecânico. Portanto, a gente não faz, às vezes, porque quer. Às vezes faz porque faz. É levado, deixa-se levar pela natureza. Então, surgem os exemplos. Quando nós vemos, por exemplo, um filho adulto, a forma fria, a forma, diria quase às vezes ingrata, como trata um pai, é recorrente ver-se gente mais idosa, que tem filhos mais novos, que tem filhos numa geração ativa, que na casa dos 40 e dos 50 anos, que essa gente trata muitas vezes os pais, essa gente somos nós, não é? Como se fossem um estorvo até. Certo? Não é verdade? Põe agora o velhota para aqui a chatear, fogo chateia-me e não sei o quê, sempre com as histórias dele e não sei o quê, não sei o que mais. Se eu sou o pai, que tenho o meu pai numa condição destas e o trato assim, e se eu tenho um filho que vê o que eu estou a fazer ao meu pai, que referência eu estou a dar ao meu filho? O chute que eu estou a dar ao velho, estou a dá-lo a mim? Não, estou a dá-lo a mim. Não vou levá-lo, eu já estou a dá-lo. Não é? Porque eu sou o herói daquele que vem ali. A referência que eu lhe estou a dar é que, quando um gajo chega a velho, tem que levar porrada. E então a gente vê isto, nós não fazemos por querer.
mas também não pensamos no que fazemos. Não é? Então, naturalmente, o meu tempo, porque não há hipótese, eu só tenho duas hipóteses. Ou chego lá e vou chegar nas mesmas condições, ou não chego e morro mais cedo. Não é? Posso é morrer como um herói. E já não levo porrada. Quando a gente diz porrada, diz muita coisa. Não tem que ser forçosamente maus tratos. Pode ser indiferença. Podem não ser bons tratos. Podemos fazer se os outros... Ainda este fim de semana estive com um casal idoso que vinha com uns filhos também visitar gente aqui a Braga e dizia assim o senhor: bem, temos que ir embora e não sei o quê, que vinha com a filha, não é? Sabe como é, agora a gente não manda nada. Pronto, como quem diz, elas agora é que me trazem, eu não conduzo, eles é que me trazem, porque eu tenho que ir quando eles quiserem, pronto. E lá foi, assim foi. Isto acontece N vezes, ou seja, os mais velhos deixam de ter... Mas se calhar também foi assim que foram. Não é? Também foi assim que foram. Com os seus pais e os outros filhos, por sua vez, também viram aquilo. E reconhecem aquilo como sendo normal. Faz sentido? Outro exemplo. Quando nós estamos com os... Eu fiz isto e a lembrar-me de... Alguns de nós brincam com os filhos. Não é? Brincam aos dominós, brincam às cartas, jogam aos puzzles, fazem isto e fazem aquilo, ao Uno e mais não sei o quê. E há pais que batotam com os filhos. Para ganhar. Colocámos a mesma pergunta. Que referência é que estão a ser? Que exemplo é que estão a dar? É verdade, não passa de uma brincadeira. Mas não estamos a perceber o alcance que isso pode vir a ter. Não estou a falar num futuro longínquo, estou a falar num futuro já a seguir. Com os amigos, com o próprio pai. Porque o pai vai apanhá-lo na curva. Se eles trouxerem esse caráter já, é mais lenha na fogueira, é gasolina. Não é? E aquilo naturalmente arde. Então, em tudo o que é sério, numa educação séria, deve-se procurar passar valores em qualquer circunstância. Eu não jogo as cartas com as minhas filhas com maleca. Nunca batoto. E não lhes admito que batotem comigo. À primeira, são avisadas. À segunda, não brincam mais. Ponto final. Com a Alexandra é fácil. Até tinha medo. Essa aí nunca batutou. Nem nos castigos. Não é? Se dissessem assim, estás de castigo. Ia para a casa da minha mãe, do meu irmão, fosse para onde fosse, das avós, não interessa. Vai para não sei o quê, vai para o computador, vai brincar. Não, estou de castigo, meu pai não deixa. Mas eu não lhe digo nada. Não, mas eu estou de castigo. Não é? E a outra, se puder, contorna tudo e mais alguma coisa, não é? Estás a batutar, Gabriela? Não estou. E com a carta aqui à mostra. Mais uma, deixa-te brincar contigo. Está bem. São caráteres diferentes, não é? São pessoas diferentes, são espíritos diferentes. Não sei qual é melhor nem qual é pior, também não é importante. Mas são diferentes. E temos que agir em conformidade com a diferença que apresentam. Então um pai até pode fazer isso e achar isso muito engraçado. E o puto até vai começar a fazer, ai que muita piada ele tem. Mas a piada vai deixar de ter graça. Porque depois isso passa a ser uma atitude. E começa a ser uma atitude, não é no jogo de cartas, é no jogo da vida. Então se eu puder fintar as leis, se eu puder ser habilidoso, se eu puder batutar, eu batoto naturalmente, porque é a referência que eu tenho. Então, é boa ideia repensar o tipo de atitudes que queremos ter enquanto educadores. Se nós queremos gente melhor, se nós queremos um mundo melhor, eu estou de passagem e estou a mais de meio da minha caminhada, se calhar. Nós estamos todos nessa condição, não é? Eu, quando acabo o meu ciclo, vá lá, quando eu entro no ciclo descendente, os outros estão no auge das suas forças. São eles que levam o mundo para a frente. São eles que estão a suportar esta geração de 30, 40, 50 anos que está a carregar o mundo. Nós sabemos. É claro que com 60, com 70, com 80, com 100 anos pode-se fazer muita coisa, mas em casos normais, a gente entra num declínio. É normal. Tanto em termos físicos, como psicológicos, como a gente já não tem paciência às vezes para fazer coisas, não tem vontade sequer, quer é passear.
não é? Os outros que trabalham, já trabalhei tanto. E essa força toda, dessa gente com 30 e 40 e 50 anos e por aí fora, se não for bem educada, que tipo de condutor desta não vai ser? Que tipo de condutor somos nós? Não é? Que raio de gente é que somos? Será que somos mesmo gente que vale a pena? Seremos. Como educador também se mostra aquilo que é, não é? Que tipo de educador somos? Eu não estou a pensar no meu futuro, nem sequer no deles. Mas isto vai ter consequências. Também poderíamos dizer assim, como diz o Espiritismo, e bem, nunca estivemos tão bem. Pois não. Mas com consciência podemos estar melhor, se quisermos, não é? Então, é necessário investir no futuro. Quando dizemos num futuro imediato, não é? Já. Mas ao mesmo tempo também estamos a dizer num futuro longínquo. Que horas são? Aqueles ponteiros estão quase no mesmo sítio. Imaginemos o seguinte, a gente nunca faz este tipo de contas. Nós espíritas somos espiritualistas e reencarnacionistas. Quando eu invisto na educação daqueles que me estão sobre a alçada, não é? Eu estou a investir, em última instância, em mim também. Se eu não fizer porque aquele que está, não é, a seguir a mim seja alguém melhor do que eu, se é tão bom como eu, não é? Eu olho para mim e... Coitado, não é? Às vezes, mais vale não ter nascido, porque este faz tantas asneiras, a gente pensa assim, estas bacuradas, de vez em quando. Eu quero é que elas sejam melhor do que eu. Não é? Não é? A gente não pode dizer, tem que ser melhor do que eu, porque é a minha filha. Não. Tem que ser melhor do que eu, e todos os pais devem pensar que elas devem ser melhores do que nós, para que o mundo seja realmente um mundo melhor. Para que o mundo não entre num declínio como está neste momento, por exemplo, em termos ecológicos. Estamos a gastar mais já do que aquilo que repomos. Entramos desde o mês de agosto, pela primeira vez na história deste planeta, entrou numa fase de declínio. Por nossa causa, seres humanos. Não é? Então, se eu transmito valores àquele que vem a seguir a mim, que já traz um arquivo, alguma coisa. Imaginemos que traz um arquivo igual ao meu. Pronto, que somos espíritos mais ou menos semelhantes. Mas ele vai estar ali durante algum tempo sob a minha alçada, não é? Em que eu posso influenciar. Eu vou dar o meu melhor. Ele, com o tempo, é claro que eu vou deixando de ter influência. Cada um de nós, como pai, vai perdendo a influência e depois aquilo que vem de conhecimento, vem de onde? Vamos buscar ao resto do mundo, aquilo que nos circula, aos nossos amigos, vamos buscar aos meios de informação, vamos buscar ao próprio mundo, a observarmos o mundo, a observarmos comportamentos de outras pessoas e a própria natureza. Não é? Eu posso olhar para um pinheiro e achar aquilo fabuloso. No outro dia estava à porta da minha casa, nesta altura, finalmente caíram as folhas das árvores, não é? Pronto. O outono marcou presença. Então há lá uma árvore no meio do campo, que é um chopo, que estava toda despidinha. Só tinha uma folha. A folha do topo de todo. Nunca tinha visto isso numa árvore. Andei a vê-la durante 3 ou 4 dias. Todos os dias ia ver o chopo. Deixa ver. Ainda está lá a folha. E o vento dava e não sei o quê, mas a folha lá ficava. Esteve ali, 4 ou 5 dias, uma única folha, a do topo de todo do chopo. Um chopo, com 7 metros de altura. Achei aquilo espetacular. A forma depois até, lá fantasiei, não é? Imagina, nós às vezes somos assim. Foi tudo. E eu teimoso como uma mula, agarro-me àquilo como se não... E se eu me soltar dali daquele chopo, o que é que vou ver? Que mundo vou ver? Não é? Aquela folha em relação às outras, se tivesse personalidade, não é? O que é que estaria a perder? E é o que nos acontece muitas vezes a nós, não é? Agarrados ali ao chopo, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Perdendo oportunidades de aprender outras coisas, de ver coisas novas, de conhecer gente nova. Enfim, somos verdadeiros eucaliptos. Sobreiros, não é? Sobreiros. Verdadeiros sobreiros. Então, se eu investir, retomando a nossa conversa, se eu investir nele e ele vai adquirir novos conhecimentos, não é? Eu vou morrer, entretanto. E o mundo fica entregue a quem cá está. Se esse tipo tiver a mesma preocupação do que eu, vai procurar fazer com que aqueles que vêm a seguir a ele sejam melhor do que ele. Certo? E esse outro posso ser eu.
Se não for à segunda geração, poderá ser à terceira ou à quarta. Posso ser, eu volto. Aquilo que eu estou a dar àqueles que estão a seguir a mim, num futuro mais longínquo, é aquilo que me aguarda lá na frente. É interessante ver isto assim. Não é? Assim, é quase dizer que a lei de causa e efeito aqui é mesmo palpável. Não há outra hipótese. Quem semeia ventos, colhe tempestades. É fixe esse ditado, não é? E de facto é o que acontece. Neste momento, neste planeta, tem ideia de quantos países estão em guerra? Alguém não sei o número? Sim. $45. 6 já era bem pior. Já não foi mal. 45. De repente parece bom. Nós também não conhecemos alguns. Não é? 45 países em guerra. Quantos países são? 200 e poucos países. Estamos a falar que o país está com 20% dos seus países em guerra. 20%. É muita coisa. São milhões de pessoas. Nós só vemos a Síria, que é o que a gente come todos os dias. Mas há montes de gente em condições tão más ou piores do que naquela cidade. 2 miúdas esta semana receberam um prémio na União Europeia, viram? Milhões de gente lá desalojada, milhares de pessoas desaparecidas, 180 e tal mil pessoas, mulheres e crianças, que não sabem delas. Do Kurdistão ou de um país assim meio... Não é esquisito para nós, não é? Que a gente não está habituado a vê-lo todos os dias. Se ele aparecesse todos os dias na televisão com o que lá se passa, a gente lembrava-se. 180 e tal mil pessoas desaparecidas. E para nós é como se fosse... É igual, não é? É igual, vai dar ao mesmo. Para nós continua a ser Natal. Não é? Eles nasceram. É isso. Por acaso, Isso é verdade. vi essas notícias e a Alepo até vi um vídeo que está as pessoas a fugir daquelas comunidades. Eu disse para mim, meu Deus, porquê é que nasce tanta gente? Pois, porque o pessoal anda a brincar aos pais e às mães, não é? Se não brincasse tanto, não nascia tanta gente. Por acaso foi hoje uma coisa que eu pensei, faz sentido. Sei lá. Todos temos o que precisamos, nós sabemos disso. Mas não é por isso que nós devemos ficar indiferentes. Exatamente, indiferentes. É claro que nós não podemos chegar aqui em debandada e vamos todos para fora do meu país e vamos lá dar coça nos gajos que estão a fazer lá, porque estamos a fazer o mesmo, mais guerra. Não é? Agora, de qualquer forma, isso não quer dizer que, quando falamos de 45 países, não quer dizer que amanhã não possa ser o nosso. Amanhã pode ser o nosso país. Nós até temos forças armadas. Não é? Amanhã pode vir um governante qualquer que lhe dá aqui uma maluqueira e que de repente torna-se num ditador. A gente não sabe. Quando se falam em guerras, em grupos de crianças, a maior parte delas reage de forma muito específica, tipo, vamos acabar, é paz e amor. E depois no dia a dia acontece que se zangam com muita frequência Por nada. vários processos de aprendizagem do que são normais. Eu falo nas crianças, mas na verdade são os pais. Somos todos, não é? Somos todos crianças, não é? Nós sonhamos com mas esquecemos de tratar do ódio que está dentro dos nossos corações, não é? Que esse é o principal problema. Nós podíamos eliminar todo tipo de armas que existisse. E o ódio continua aqui, não é? E as guerras continuariam a existir mesmo sem armas, não é? Porque o problema... Qualquer coisa é uma arma, não é? Tu vês qualquer coisa na televisão e eles atiram o que tiverem à mão, é uma pedra, é o que for. E se não for a pedra, é a morraça, não é? Nós até podemos ter uma influência direta sobre os conflitos. Ninguém nos impede de sair, como vão muitos, não é? Tentar amenizar as coisas e tratar e ajudar e mais não sei o quê. Agora, aquilo que está ao nosso alcance, o que é? É fazer batota com os nossos filhos? O que é que estamos a semear? Semeamos os princípios da discórdia, não é? Eu ensino o meu a ser malequeiro, a Júlia ensina o dela a ser malequeiro. Jogam os dois, pode-se dar ali uma guerra. Pegam-se ali à porrada e não sei o quê, à chapada e não sei o quê. Imaginemos que são dois tipos influentes no futuro. Imaginemos que são dois governantes.
Imaginemos que são de países diferentes. Não é? Tudo à chapada, que pode começar ali a gente não sabe a dimensão que as coisas podem atingir, não fazemos ideia. Aliás, eles chegaram àquilo porquê? Quando nós vemos esses vídeos diariamente dessas crianças que só conhecem aquilo. Quais são as referências delas? É guerra. Aquilo é o normal. Já nem sequer se chateiam quando rebentam bombas. No princípio assustam-se, mas depois passa. É uma questão de hábito. Sobrevivência mesmo psicológica. É. Então são obrigados, não é? Passou agora uma série na televisão, na RTP1, que é qualquer coisa de soberbo. Não sei se vocês viram. Que é Humano. É fabuloso. Tem centenas de vídeos na internet com montes de vídeos, tudo feito com entrevistas de um fotógrafo famoso, o Ian, não sei o que, é um fotógrafo francês que já tem 70 anos. Andou 2 anos a entrevistar pessoas pelo mundo fora. Entrevistou mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. A única pergunta era, o que é para ti ser humano? Não viram? É espetacular. Bem, se querem levar umas banhadas de lágrimas e de riso e não sei o que, é ver aquilo. Porque aquilo, se não mexer com as pessoas, alguma coisa não está bem com a pessoa. Não é? Se não mexer connosco, que aquilo há de tudo. Há aquele tipo que incide primeiro sobre a guerra, e ele queria começar pelas coisas positivas, mas depois os conflitos que os veteranos de guerra vivem são tão intensos que ele começou por ali. Então aquilo que eles referem, aquilo para eles, um deles a dizer o seguinte, eu quero me ver feliz, um tipo que esteve no Afeganistão e mais não sei o que, é um americano. Ele andou pelo mundo inteiro, não foi só na América, ele é francês até. Espanha, Brasil, França, não sei se esteve em Portugal, nos Estados Unidos muito, pelo mundo todo. Ásia, muita gente. E então ele disse, querem me ver feliz? Eu só estou feliz quando estou ao pé dos meus camaradas. Só que os meus camaradas estão todos mortos. Então se me querem ver a rir, é ao pé das campas, a beber uma cerveja e a conversar com eles. Estão todos mortos. Gente completamente avariada da cabeça. Da guerra não pode vir nada de bom. Não é? Sim, mas esses 20% certamente, se nós fizermos uma comparação com o passado, onde se há menos, não é? É assim, em termos de quantidade de pessoas, se calhar nunca foram tantas, não é? Porque 20% da população atual representa mais do que 100% da população de há 500 anos, se calhar, não é? Vivemos de destruição por causa da tecnologia que nós temos, não é? Sim. Que há gente que luta a milhares de quilómetros de distância, não é? Fazem os americanos com aqueles drones, destroem tudo e nem lá põem os pés. Mas isso não interessa, não deixa de ser guerra, não é? E ninguém vive bem com aquilo. Vi outro filme aqui atrasado que falava precisamente disso, de um piloto de drones que via o que estava a fazer, não é? Ele no Texas ia bombardear no Afeganistão, tudo por telecomando e por satélite, e o tipo estava a ficar completamente avariado. Quer dizer, estou a matar nem sei quem, nem sei porquê, não é? Portanto, a gente não fica normal. Então, mas aquilo que nós queremos tratar é daquilo que está ao nosso alcance, no nosso mundo, no nosso meio, não é? Na minha família, no meu círculo de amigos, porque depois a gente vai alargando este conceito, não é? Estou eu, está a minha família, estou o meu círculo de amigos, às vezes eu tenho alguns do meu círculo de amigos que são como se fossem família e tenho alguns da minha família que nem do círculo de amigos, não é? Portanto, isto depois, e a gente percebe isto com a história de sermos espíritos, a carne aqui vale o que vale, mas vale alguma coisa, também é certo, não é? Depois a gente, portanto, estamos fartos de saber isto. Então, o exemplo, não é? Ensinar a caminhar. A gente vai durante algum tempo com eles pela mão. E muitas vezes aquelas crianças não são crianças, são adultos. E às vezes são os nossos pais. Quantas vezes nós temos que educar os nossos pais? Quantas vezes os nossos filhos têm que nos educar a nós? Já ouvi muitas vezes isso, da minha filha mais velha, ó pai. Quando ela diz isso, ó pai. Não é? O que é que me está a dar? Está-me a dar uma lição qualquer, não é? É porque ela reconhece alguma coisa que eu não estou a fazer bem e está-me a dar o... E bem! E bem! E eu às vezes tenho que embrulhar. É vida. Faz parte. Outras vezes cala que eu sou teu pai.
Oh pai. Hã? Coitado dela, às vezes, meus amigos. Às vezes é engraçado, depois chega-se a esta altura. Pronto, eu também sou um bocado assim avariado, não é? Acho eu. Se bem que quem tem noção de que é avariado não deve ser muito avariado. Então vinha assim pelo caminho, fui buscar lá à escola e vinham assim 4 miúdos, deviam vir do Burger King. Miúdos, pai, com 10, 11 anitos, vinham com uma coroa do Burger King. 4, a passar a passadeira. E o que é que eu me lembrei? Dos Reis Magos. Só que eles eram 4, não é? 4. Quarto Rei Mago, neste momento já toda a gente sabe que afinal existe um quarto Rei Mago que é o Santiago da Rádio Comercial, não é? E eu parei o carro, abri o vidro, ó lá, és tu o Santiago? E ele ficou assim para mim, não sou Santiago. E a Alexandra logo, ó pai. É? Logo a esconder a cara com o que estás-me a envergonhar. E ele ficou assim a olhar para mim e eu só me ria, claro, ele ia rir-me como um tolo. E ele, não sou Santiago. Então 4 Rei Magos, não é? O que é que eles iam fazer os 4 ali? De croa, achei piada. 4 miúdos do ciclo de croa ali fora. Hã? Mas não tem piada. 4 putos até é estranho, não é? Vão para a escola para o ciclo de croa. Vão levar gozo. Só podem, não é? Ai, meu Deus. Então, este processo de educar não é muito fácil, principalmente quando se trata de pais. O primeiro grande desafio é a gente gerir as emoções, não é? Conseguir ser imparcial é muito difícil. Tirar daquela história, este é meu filho e não sei o quê. Isto é uma complicação do caraças. E quem diz o meu filho depois vai por grau de aproximação, não é? Se for numa circunstância qualquer, que eu esteja no meio do estádio de futebol, e se for um gajo que não é do meu clube, não é? Se for em grupos de amigos, se for o tipo que não é o meu amigo, eu vou dar sempre por quem? Eu vou dar pelo meu amigo. Eu não vou gerir as emoções, vou dar por aquele. Eu nem sei se ele tem razão, mas que se lixe. É o meu, não é? E em relação aos filhos, isto ainda é muito mais intenso. Então este é o primeiro grande desafio. E muitas vezes o coração tem que arrefecer a mente. Não, como é? Não, às vezes o coração tem que aquecer a mente e às vezes a mente tem que arrefecer um bocadinho o coração. Não é? Para que isto aqui entre um e outro diga assim, bem, isto realmente ele é... Mas de facto ele não tem assim muita razão, não é? Se eu estivesse a ver isto por outro, isto já pesava um bocadinho a balança ao contrário. E ter o discernimento suficiente e a assertividade, não é? Para desempenhar um papel consciente como educador. Não é muito fácil. Só que isto também se aprende. Também é educável. Então, há um estudo atual que saiu há poucos dias na Visão, que fala de 9... Identificaram 9, portanto, estudos que se fazem por várias universidades deste mundo sobre a questão educacional e de 9 razões que levam a que, estatisticamente, que isto vale o que vale, leva a que as crianças tenham sucesso. Eles baseiam isto muito numa questão de sucesso profissional, mas também de sucesso pessoal e até emocional e tudo mais. Eu pus isto de maneira... Então eles dizem que as crianças normalmente com mais sucesso são as crianças que desde cedo aprendem matemática. Desde os primeiros... Logo de cedo, não é a matemática da escola, que aprendem a raciocinar matematicamente. É interessante. Depois eles vêm com números e com percentagens e mais não sei o quê, daqueles que aprendem que foram educados assim e dos que não foram educados assim. Portanto, isto são coisas muito extensas. Estamos a falar de um estudo, em alguns casos, com mais de 30 anos, de gente que começou a ser estudada há 30 anos e hoje os resultados são estes. É interessante. Milhares de pessoas também. Este é um deles. O segundo diz que as famílias que têm um nível educacional mais elevado tendem a ter crianças, tendem a fazer pessoas também com um nível de educação maior. Ou seja, a tal história do exemplo. Não é? Eu tenho uma referência. As minhas referências são os meus pais. Os meus pais foram até ali. Se eles foram até ali, eu posso ir até ali e ainda posso ir mais além. De repente, estamos aqui naquela máxima, não é, do espiritismo que até Kardec dizia, quando tu vês algum ponto que a ciência diga que não estás correto, abandona o teu ponto e pega no da ciência. Aqui não é isso que está a acontecer. É um ponto da ciência, ou vários pontos da ciência, que corroboram aquilo que o próprio espiritismo diz. De forma prática, de forma palpável para nós, que às vezes é um bocado complicado, não é? A gente olha para os conceitos, parecem assim um bocado abstratos, e de repente temos gente a estudar pelo mundo todo, cientistas, aos quais reconhecemos créditos,
e que estão a demonstrar aquilo que filosoficamente, teoricamente e eticamente defendemos. E devemos usar esses exemplos, não é? Porque são interessantes. Então diz que em famílias, por exemplo, em que as mães acabam o secundário e a faculdade, têm mais probabilidade de vir a ter filhos que sigam o mesmo caminho. Ou seja, as aspirações educacionais dos pais têm influência sobre as aspirações educacionais dos filhos. Pelo exemplo. O nível educacional dos pais, quando as crianças têm 8 anos, eles identificam essa idade como importante, faz prever de forma significativa o seu sucesso educacional e profissional, agora esta, nos 40 anos seguintes de vida. 40 anos! Não estamos a falar de uma brincadeira. Não é? Há exceções a isto? Claro. Evidente. Outro caso são as famílias em que as mães trabalham. É muito interessante também. E diz assim, diz no caso das filhas e dos filhos, diz: as filhas de mães que trabalham fora de casa estudam até mais tarde e têm maior probabilidade de vir a ter um cargo profissional, de supervisão e de ganhar mais dinheiro. No caso dos rapazes, que é muito interessante também, diz o seguinte, que o estudo também revelou que tendem a realizar mais tarefas domésticas e tarefas relacionadas com os filhos quando adultos. Passam mais 7 horas e meia a tratar da casa e mais 25 minutos por semana a tratar dos filhos do que os rapazes que tiveram mais, que estavam em casa. Exceções. Eu vou dizer uma coisa, vou ser dura e crua. Diga. Eu conheço pessoas, portanto, ao fazerem essa estimativa, não pode ser assim. Isso é mais complexo do que deve ser. Aliás, se formos ao espiritismo, não podia ser, porque muitas vezes encarnamos de outras personalidades, elas evoluíram para além dos espíritos e depois quando vieram cá quiseram ser melhores, certo? Portanto, aí E depois? tem que entrar o espiritismo. Sim. Porque senão também não acho... Isto só está a dar razão Eu ao... conheço pessoas que eram juízes e advogados, onde eu tive a sorte... E os filhos não foram? As minhas inspirações de querer melhor para os meus filhos funcionou, portanto eu enquadro-me um bocadinho disso, quis que eles fossem melhores do que eu, foram para uma escola de música, por mérito deles, conseguiram, e eu vi filhos desses juízes e advogados que hoje esses filhos enverdaram por maus caminhos, ok? Portanto, não vamos por aí. Eu disse uma coisa muito importante, diz assim, há exceções. Não, mas também Não é? Uma coisa é um caso, eu conheço um caso, todos nós conhecemos um caso, mas casos de sucesso, quantos conhece? Sim, mas nós também não podemos saber. De que é muito. Hoje a sociedade está degradada porque a maior parte dos filhos de pais com bens materiais... Não se inere, calma, cara. Jesus, acima da média, tu cá depois se apanha a me dar porrada também, queres ver? Estão a desgraçar a sociedade. E isto vai mais uma vez. Antigamente, os filhos que hoje estão bem sucedidos na vida vieram de famílias sem estudos, ok? Alguns. De muitos governantes. Alguns. Eram de famílias que tinham, antes a sociedade nem sabiam ler e escrever, e ensinavam os filhos... Também não era difícil melhorar, não é? Para serem prendados. Quando só 20% é que sabiam ler e escrever, havia muita margem muita margem de progressão. Se posso acrescentar, os bons e maus exemplos existem tanto nas famílias ricas como pobres. Porque Claro. o advogado ter um filho que Repara, não, mas espera aí. O facto de ser advogado, ou de ser juiz, ou de ser cientista, ou de ser médico, ou de ser professor, ou de ser trolha, ou de ser pedreiro, ou de ser cozinheiro, não aferem nada na qualidade moral das pessoas. Zero, vale zero. Se calhar até é pior. A Arca de Noé não Basta ver o nível de corrupção que existe neste momento neste mundo, que sempre existiu. Ou haveria gente mais corrupta que os reis de há 500 anos atrás? Haveria gente mais corrupta do que essa? Não havia, não é? Existia o clero, a nobreza, e existia, na Idade Média, não é? O povo. O povo era 90 e tal % das pessoas. Portanto,
À partida, neste momento, o povo já não é 90%. Ou então é tudo povo. Esta fotografia é espetacular nisso, não é? Não são dois portáteis, são dois tabuleiros. São 2 tabuleiros de comida, são. Mas é espetacular esta foto. Exemplo, pega bem naquilo que estamos aqui a falar, não é? No facto de nós termos os exemplos, não é? Na forma como... pronto, se calhar foi pensado, ou não, mas quem a fez-la muito bem. Outra diz que devemos pôr as crianças a executar tarefas, podem ser domésticas. E diz assim: se os miúdos não estão a tratar da louça é porque alguém o está a fazer por eles. Certo? E estão a ser absolvidos não apenas do trabalho, porque nem sequer é o mais importante, mas também de aprenderem que o trabalho tem de ser feito. E que cada pessoa deve contribuir para melhorar o que é de todos. Precisamente o contrário do tipo de educação que damos, que é a educação do individualismo. Não é? A educação feita ao contrário, a educação feita de dentro para fora. Tu estás a aprender alguma coisa que tens que pôr ao dispor dos outros. Isto não é cristianismo? Não estamos a falar de altruísmo? Isto é Jesus, não é? Na ciência. Ele já era um tipo muito à frente. E segundo o autor ainda diz assim: as crianças que cumprem tarefas em casa tornam-se profissionais que colaboram mais com os colegas, criam mais empatia, porque reconhecem o esforço necessário e são capazes de desenvolver tarefas de forma independente. Claro, percebem que o trabalho custa. Aqueles que tudo lhes chega, não, isso vou fazer a minha parte. Se não fosse mais, até a minha mãezinha vinha fazer. Só que ela não tem aqui, não é? Não tem cartão da casa, é chato. Mas não, a minha mãezinha até fazia isto. E eu não fazia nenhum. Existe muita tendência hoje de lhes levar tudo prontinho, não é? Tudo prontinho. A filha no quarto, também na cozinha. SMS, mãe, traz-me um pão. Levas já 4 bufardões. Isto acontece. Isto acontece. Estamos aqui a brincar com uma coisa a sério. Quem é pior? Não sei, não é? Os dois também merecem-se, no mínimo. Outra questão é manter as expectativas altas. Se queremos algo para eles, devemos fazer-lhes sentir as expectativas que temos em relação a eles. Convém é ter juízo nas expectativas que se cria, não é? Isto é uma parte meu. E pensar nisso em termos espirituais e não apenas materiais. Porque grande parte das expectativas são: tu tens que ser o maior, tu tens que ser o melhor, tu tens que ser isto, tens que ser aquilo. Não é? E quando falamos de expectativas, confunde-se muito isto, muitas vezes, com expectativas que são projeções nossas, sim, mas também expectativas de questões de âmbito social, não é? Vai ser médico, vai ser doutor, vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser cientista, vai ser um gajo importante pela posição que vai ocupar em termos sociais, pela profissão que vai desempenhar, por aí fora. E as expectativas que devemos demonstrar com mais clareza são expectativas de caráter ético, de caráter moral. O que é que eu quero para ti? Acima de tudo, que sejas uma pessoa boa, que sejas uma pessoa honesta, que não sejas um batuteiro, que não andes aí às fintas à vida, que não andes a tentar enganar os outros, não é? Se todos ensinarem o mesmo, quando todos ensinam que o batutar é que é normal, o resultado nunca pode ser bom. 45 países em guerra. 45. E ainda diz assim: mas 96% das crianças que foram bem-sucedidos tiveram pais que ambicionavam que chegassem e concluíssem o ensino superior em termos académicos. Não é? Havia aqueles que diziam assim: eu quero que tu chegues à universidade. E depois há aqueles que diziam assim: eu quero que tu chegues e que acabes. Há uma diferença de 40 e tal % no sucesso dos estudantes. 40 e tal, de 57% para 96%. 39%. Não é? É muito. Só porque um diz que tem a expectativa de tens que fazer isto, imaginemos o que é que nós podemos fazer quando dizemos assim: não, tu tens de ser uma pessoa boa. Então isso reflete no resto das atitudes da vida. Não é? Outra é terem relações saudáveis com os filhos e com os parceiros. Independentemente de serem parceiros, serem casais casados ou serem casais divorciados, não importa.
O que importa é que tenham boas relações com quem estão ou com quem não estão. As crianças que vivem em ambientes de conflito tendem a ter um futuro mais instável do que os outros. É simples, não é? Outra, muito interessante, é que são filhos de pais menos estressados. É fixe esta. O número de horas que é um drama, é o tempo que hoje os pais conseguem passar com os filhos. Para muita gente isto causa algum tormento. Mas eles dizem o seguinte, que o importante nem sequer é o tempo que passam com eles. O número de horas que as mães passam com os filhos, entre os 13 e os 11 anos, tem pouco impacto no futuro comportamento. A não ser que nunca estejam, não é? Bem-estar e sucesso dos miúdos. O que verdadeiramente pesa é a qualidade e a calma dos momentos que partilham. É mais importante do que a quantidade de tempo. Também faz sentido. Se eu passar pouco tempo, mas passar um tempo com qualidade, se eu for um tipo exemplar, se eu for um tipo pacífico, são os exemplos que estou a dar. Passo muito tempo, mas estou sempre de roda no ar. Não é? Habituo-me a gamar num supermercado. Seja o que for. Eu tenho um filho com 2 ou 3 anos, entra por lá dentro, a primeira coisa que vai agarra-se a uma caixa dos brinquedos e arranca o boneco da caixa e leva-o debaixo do braço, porque é o normal. Já vi isto acontecer, não estou a brincar. Não foi? Não estavas, foi não? Mas eu vi. E eu, cara, o que é que se passa aqui? Onde é que tu vais, colega? Uma coisinha assim deste tamanho que mal andava, 2 anos e meio para aí. Amarra-se ao boneco. O que é que ele está a fazer? Saca-lhe a cabeça, mete-o debaixo do braço e siga. É tudo nosso. Qual era a referência que tinha? Era uma referência semelhante. Outra é ensinar-lhes capacidades sociais. As crianças com mais competências sociais, que cooperam e ajudam com os colegas e que parecem ter facilidade em compreender os seus sentimentos dos outros miúdos, têm uma maior probabilidade de conseguir um diploma universitário e ter um trabalho a tempo inteiro aos 25 anos, do que aqueles que revelavam poucas capacidades sociais aqui só no jardim de infância. Estamos a falar aos 25 anos, 20 e tal anos depois. Ajudar as crianças a desenvolver as capacidades sociais e emocionais é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para preparar as pessoas para um futuro saudável. É incentivar as crianças ao comprometimento, por exemplo, com a escola. Quando vemos as crianças, não gosto da escola, não sei, mas são crianças que não se comprometem com nada. Se nós vemos crianças nas escolas ou adolescentes que se comprometem, que se metem em atividades, que vão fazer coisas, que vão pintar as paredes, são crianças que têm bons resultados. Não é verdade, senhoras professoras? Eu não sou professora. Não, eu estava a falar para as professoras, não estava a falar... Somos todos Cuidado. Somos todos professores. Andamos neste mundo, somos professores. Então, Outra coisa muito importante é valorizar os esforços dos filhos. Neste caso é valorizar os esforços das pessoas, também serve perfeitamente, mesmo no âmbito empresarial. É importante que as crianças entendam de onde vem o sucesso, que vem do esforço e do trabalho, muito mais do que do talento. Uma abordagem em crescimento que pressupõe o desafio e a superação, que vê as falhas como uma forma de melhorar, evoluir e de falhar ainda menos. Finalmente, se os pais estimulam os filhos à ideia de que os seus sucessos são baseados no esforço, vão impulsionar o desenvolvimento de uma abordagem em crescimento. Tu podes ser bom em termos de talento, mas se eu te incentivar a esforçar, ao esforço, ainda podes ser muito melhor. Qual é o limite? É o céu. Não é a frase assim? O céu é o limite. Se ele já é bom em termos... é talentoso, esforça-te. Quando a gente vê um Cristiano Ronaldo, tem talento? Sem dúvida. Mas o que seria aquele jogador sem o trabalho? Era um jogador mediano. Mas ele esforça-se. Ele trabalha. E não interessa a área em que está. Por acaso é naquela. E dá muito nas vistas. Mas qualquer um, com talento em qualquer área, se trabalhar, não estamos a dizer ser fanático do trabalho e da profissão, se empenhar, se se comprometer com aquilo que está a fazer, se ver naquilo utilidade para os outros, pode ser um muito melhor profissional, no limite, muito melhor pessoa. Então, resumindo, estávamos aqui a falar de que dar o quê? Não é? E eu escolhi esta foto porque é de um tipo que eu admiro muito. Não sou muito apreciador de políticos, em geral, mas eu acho este até pode ser um grande aldrabão. Mas se é um aldrabão, é um aldrabão com pinta.
Não é? Tem que se lhe tirar o chapéu. Hã? Batuteiro, exatamente. Então, não, porque este casal é um casal muito interessante. Está-se a borrifar para os protocolos. Se tiver que lhe dar um beijo em frente aos outros, dá-lhe. Se tiver que abraçar, dá-lhe. Se tiver que lhe falar ao ouvido, fala-lhe. Não se está a importar. Se tiver que fazer demonstrações de carinho em público com milhões de pessoas a ver, faz. Não se importa. E não faz isso só à mulher, ele. Não faz isso só à mulher. Ainda aqui há uns dias fez isso, esteve numa entrega de, não sei se vocês viram, distinguiu 20 e tal personalidades, a mais, 20 e tal pessoas. Tom Hanks, a Elle DeGeneres, ao Michael Jordan, ao Robert De Niro, a uma série de personalidades, e ele tratou-os a todos como se eles fossem amigos. Falou com piadas, disse piadas, muito interessante este homem. Então, no fundo, o que é necessário? É necessário educar de forma positiva, trabalhando. Trabalhar a autoestima interior. Não é? E não é só das crianças, é uns dos outros. Quando nós passamos por alguns de nós, somos amigos, muitos de nós amam-se muito aqui dentro. Eu sei. Não é? E quando olhamos uns para os outros, sabemos quando o outro está mal. Não é? Olhar nos olhos, o que é que se passa contigo? Vais ver que isso não é nada. Quantas vezes não acontece isso? Não é? E de repente o outro, pá, afinal até foi, isto era até a palavra que eu precisava. Eu nem sabia. E de repente eu estava a fazer aqui uma tempestade num copo d'água, isto até nem era nada. Não é? E muitas vezes a gente olha, deixa-o estar. Não é? Lá com os macacos dele, ele também não sai da cepa torta, é sempre a mesma coisa. Ok, amanhã sou eu. É preciso partilhar afetos. É preciso expressar afetos, sem sentir vergonha nenhuma. Isso é um exemplo que os pais transmitem aos filhos. Como é que alguns filhos não hão de ter vergonha que os pais os vejam? Ou de serem vistos com os pais, não é? Em relação aos amigos. Aqueles que vão buscar os filhos e ficam a 1 km de distância da porta. Ou aqueles que os vão levar à escola e ficam a outro quilómetro. Isto é completamente gente maluca, não é? Não pode ser, não é? No dia em que eu for levar uma das minhas filhas à escola e disser, pai, não me beijo, ou pai, nunca mais te trago. Nunca mais te trago. É que eu não sou teu taxista, eu sou teu pai. Sabes? Tens vergonha de mim? Vais pedir a um desses teus colegas que logo à noite te dê de comer. E já agora que paga a renda da casa onde tu vais dormir. É o mínimo que eles têm que ouvir. O mínimo. Para não ficar de castigo. Não é, Luís? Que é isso? Vergonha do pai. Se calhar é o exemplo que tem. Não é? Se nós não partilhamos afetos, se eu não digo que te amo, se eu não te abraço, não é? O amor, a partilha, a expressar através da palavra e através do toque, não é? Do abraço, por exemplo. O que é que eu estou a semear? Então, assim sim estaríamos numa verdadeira escola, não é? E assim sim iríamos evitar grandes idas aos hospitais e ao sofrimento e por aí fora. Portanto, se nós fizermos agora a pergunta do início, dar o quê? Se calhar dar alguma coisa nem sequer implica grandes custos financeiros. Porque se calhar há outros custos que, não é? Sair daqui para fora às vezes custa. E pronto, meu povo.